Oi, gente! Muito boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nós vamos iniciar mais um programa Consolares, o informativo que vai ao ar quinzenalmente, às quartas-feiras, sempre às 20 horas. É uma realização do Centro Espírita O Consolador, em João Pessoa, na Paraíba. Esse programa tem como objetivo tratar de temas diversos sob a luz da doutrina espírita. Então, por isso, a gente pede que curta e compartilhe esse vídeo, tá? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, que aí vocês nunca perdem a nossa programação. Também temos o nosso site, que está aqui, ó, o consoladorjpa.org.br. Lá tem a programação e outras informações também, tá? Interaja com o nosso canal, então não deixe de comentar o que vocês estão achando desse vídeo e também acesse as nossas redes sociais. Todas têm o mesmo nome, que é o Consolador JPA, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tá bom? E como tema de hoje, nós temos um tema muito especial, né? Já estamos em clima natalino. E aí a gente vai ver um pouco mais sobre o verdadeiro sentido do Natal. E como convidado, temos uma pessoa muito especial, que é evangelizador espírita. Ele é coordenador de projetos sociais voltados ao incentivo da doação de sangue e também voltado para a educação de crianças e adolescentes. Ele que é a calma pessoa, que transmite paz. Então, seja bem-vindo, Tiago Gonçalo. Olá, Priscila. Um abraço a todos que fazem o Consolador. É com muita alegria que recebo o convite de estar aqui com vocês. E vamos juntos refletir sobre o Evangelho do Cristo, que é luz para o nosso caminho. Diante desse tema que é tão bonito, tão especial, que toca tanta gente, eu queria te perguntar, afinal, qual é o real sentido do Natal? Para muitos, o Natal vai representar as comemorações sociais, as festividades. A gente tem grandes destaques nas igrejas, na religião, mas, sem dúvida, o Natal ele tem um forte significado simbólico, psicológico para as nossas vidas. Vai indo muito além dos encontros fraternais, das ações promovidas pelas religiões, pelos encontros sociais. Ele fala de um nascimento, o nascimento do Cristo. E não somente o nascimento do Espírito sublime, ao qual veio à Terra como modelo e guia para implantar o reino de Deus, mas lembrarmos da simbologia desse nascimento para os nossos dias atuais, o nascimento do Cristo em nós. Diante desse modelo magnífico que é o Cristo, temos Jesus como o nosso norte, como o nosso guia e, sem dúvida, a nossa referência de evolução, ao qual o homem, ao evoluir, pode se inspirar, pode ter como modelo para seguir. Então, Jesus é a representação do amor de Deus. É, sem dúvida, a vivência do que há de mais puro e do que há de mais nobre, e de forma completa e plena. E nós, ainda imperfeitos, temos o Cristo, a necessidade de observarmos tudo aquilo que nós podemos melhorar, tudo aquilo que devemos nos guiar. Natal é muito bom. Natal é época de gente comemorar os encontros. Algumas pessoas até podem cismar porque às vezes brigou, se desentendeu. E é nesse encontro do Natal que nós vamos fazer as pazes. É nesse encontro de Natal muitas vezes as famílias se perdoam, porque estamos vivenciando um momento de clima de paz e fraternidade. Um clima que contagia todo mundo, onde as pessoas ficam mais sensíveis, mais movidas pela compaixão
e onde temos os diversos exemplos de ações sociais, trabalhos de ONGs, de pessoas que tomam atitudes perante o auxílio ao próximo. Mas não podemos perder de vista, sem dúvida, o que Jesus representa de transformação para a nossa vida. Teremos vários significados, vários encontros na vida, mas sem dúvida temos um templo a edificar, um templo interior que muitas vezes é esquecido. E fazer esse Natal surgir em nós é fazer nascer o Cristo dentro de nós, através do mergulho em nossas imperfeições e observar a grandeza das nossas virtudes, observar com paciência as nossas limitações, mas olhar com coragem e esperança todos os nossos potenciais. É um olhar carinhoso conosco mesmo, ao mesmo tempo confiante do que nós queremos ser. Que lindo esse sentido, né? Como é importante a gente olhar para o verdadeiro sentido. E aí eu tenho outra pergunta, tá? Que você tocou no ponto, né? Jesus, esse Espírito grandioso. E aí a gente sabe que ele foi anunciado muito antes de nascer por vários profetas, não foi? E a gente quer saber um pouquinho mais. Quem é esse Espírito grandioso? Por que ele é nosso modelo e guia? Você pode responder? Jesus, como governador espiritual, ele vem aqui à Terra de implantar o início do amor incondicional, porque ele vem nascer numa época de grandes tormentos, de terror, uma época onde os valores estavam perdidos. E aí o Cristo, ele vem da forma mais simples e humilde possível, ele nasce, encarna juntamente com nós para conviver com os nossos, como irmãos que somos. Esse irmão mais velho vem trazer uma valiosa lição. Uma lição que somente a observação desse espírito, que atingiu a mais alta envergadura espiritual, um espírito crístico. Então, esse espírito de tamanha evolução é também um espírito que tamanha comunhão com o Pai. Então, uma vez que o espírito evoluiu, Jesus tem bilhões e bilhões de anos à nossa frente de reencarnações, de aprendizados, de caridade. Jesus é um espírito que está governando o planeta Terra desde o início da sua formação. Então, não é um espírito qualquer. Então, ele veio inaugurar essa era de amor, da nova era, e, ao mesmo tempo, na sua humildade e na sua sabedoria, envia emissários, envia espíritos para preparar o seu caminho, para que as suas ideias ganhassem ainda mais sentido. E assim o Cristo vem falar, mostrar, vem exemplificar, vivenciar o amor verdadeiro e anunciar como essa revelação divina, mostrando um Deus de infinito amor e de justiça. Apresenta ao homem um roteiro ao qual pode herdar para sua vida futura a herança espiritual da imortalidade como o maior patrimônio. Então, Jesus, ele sem dúvida é o nosso modelo e guia, porque em tudo o que se apresenta, em todos os detalhes do Evangelho, é, sem dúvida, o Cristo, o que temos de maior referência, de maior pureza, o que temos de maior capacidade de inspirar e de transformar o homem em uma pessoa melhor. Então, o Cristo, ele transformou criminosos, pessoas que estavam desviadas nos seus vícios,
pela sua palavra e, sem dúvida, pelo seu exemplo. Então, as pessoas contagiadas pela a mensagem do Cristo libertadora, ao qual nós temos o Evangelho do Cristo, libertando-se das suas limitações, dos seus sofrimentos interiores e percebendo um sentido da vida ao qual nós devemos atentar. Porque o propósito que nós devemos encontrar está, muitas vezes, dentro de nós. Não encontramos a felicidade externamente, como julgamos, e aí estamos a nos perder e a pausar em progressos por muito tempo. Damos muito valor e atenção às coisas do mundo, esquecendo as coisas espirituais. E é esse Jesus que fala para nossas almas, é esse Jesus que fala para os nossos corações. Qual é o reino que ele anuncia? Quais são as bem-aventuranças? Quais são as alegrias que nós podemos conquistar a partir do caminho da verdade e a vida ensinado pelo Cristo? Que lindo. Falar de Jesus é sempre emocionante, né? E aí a gente sabe que tamanha importância dele, tamanha luz, ele dividiu a história, né? Em antes de Cristo e depois de Cristo. E aí eu te pergunto, o que é que você acha que essa comemoração do Natal não se perdeu ao longo dos séculos? Sem dúvida, a gente vai encontrar o consumismo, né? Então, as questões ligadas aos bens de forma bastante forte. E os aspectos mais essenciais do que seria a mensagem, né, perdeu-se espaço. Então a gente tem muita figura, por exemplo, do Papai Noel, a figura muito forte da ceia de Natal, do presente de Natal. Então isso foi tudo influência, foi um aspecto todo construído, cultural, ao qual a gente se deixou levar com o tempo. E a gente não vê, ou vê em uma escala bem menor, a fala, o exemplo do realmente do motivo de existir o Natal, que é o Cristo. E aí essa data, curiosamente, é questionada, né? Alguns estudiosos acham que Jesus não nasceu nessa época, mas foi justamente a igreja que escolheu essa data e aí eles tinham em mente a substituição de uma festividade pagã, né? E aí a gente tem o surgimento aí do Natal nessa época. E aí eles colocaram essa data e, e a gente acabou fazendo parte aí do nosso calendário e a gente tem, sem dúvida, um aproveitamento, seja ou não, de fato, o dia exato do nascimento, mas tem sua riqueza simbólica. E essa riqueza de ensinamentos, o nosso aniversariante, ele se perdeu ao longo do tempo. Então a gente vê realmente a, a nossa mídia, a gente vê nas casas, a gente muitas vezes pouco se falado de Jesus nessa data. A gente vê muito mais outros aspectos. E a gente perde muito com isso. Porque a gente tem, por exemplo, o nascimento da manjedoura em nós. Então, a gente tem como refletir e muito sobre esse nascimento da manjedoura em nós, para a gente recebermos o Jesus. Né? Porque não foi fácil e nunca será fácil a implantação do bem. Então, tudo que é bom é sempre mais difícil. E aí, as sombras da nossa ignorância sempre vão colocar como segundo plano os ensinamentos de Jesus. Então, nós como cristãos, nós como espíritas, devemos buscar resgatar esses ensinamentos, procurar reviver o que há de mais valioso no Natal, remetendo sempre à figura do Cristo, mostrando a importância do Cristo para a nossa vida, para as nossas vidas. Então, a gente tem muitas vezes nossas limitações psicológicas, limitações morais, nós temos
sempre também muitas virtudes ou preparação para conquistar muitas dessas virtudes. E aí, quando a gente deixa-se levar pelos sentimentos bons, pelos sentimentos de caridade, de fraternidade, que nos contagiam a aprendizados muito valiosos, nós vamos dar um significado especial ao nosso Natal. Então, percebendo que nós ainda estamos egoístas e podemos, por exemplo, fazer belas ações nesse momento, mesmo que sejam pequenas ações, embrionárias, iniciais, a gente pode começar se desprendendo de coisas que tem no nosso guarda-roupa para doar para as pessoas carentes, a doação do alimento, e começa assim uma boa ação, uma movimentação, porque e nada que Jesus fez foi na inércia, pelo contrário, foi movimento, foi trabalho duro, se sacrificou e muito para nos ensinar coisas muito valiosas. E aonde está a nossa gratidão, né, nossa fidelidade a todo esse esforço. Então, uma das formas da gente agradecer ao Cristo e como presente para o Cristo, né, é a nossa manjedoura interior. A gente com a abertura do nosso coração e permitir a entrada de Jesus para nascer esse bebê de luz dentro de nós. Nossa, como é importante, né, a gente refletir, Tiago, sobre essa questão, né, capitalista, consumista, essa visão que a gente tem distorcida no Natal. E aí, para finalizar, tem uma última pergunta, mas eu acho que você já respondeu. Mas, se quiser fazer as suas considerações finais juntos, tá? Que a pergunta é a seguinte: qual seria a melhor maneira da gente comemorar a vinda de Jesus à Terra? Já que a gente sabe que presente, tudo isso tem uma simbologia mais consumista, né? Qual seria a melhor intenção que a gente pode dar? Eu diria que seriam duas. A maior necessidade que nós temos é, sem dúvida, a evolução. Então, o primeiro ponto é refletirmos, é abrirmos a nossa consciência para mergulharmos dentro de nós, a perceber a tudo aquilo que nós podemos melhorar. Então, esse seria, sem dúvida, o primeiro ponto. E o segundo ponto é a caridade. É a caridade que nos aproxima e nos faz sintonizar com o nascimento desse Cristo em nós. E aí a gente reflete sobre a passagem do Cristo, né, por esse momento de nascimento, que vem ali, por exemplo, de Jerusalém até Belém. Então, José e Maria, e Jesus como um bebê, né, ainda na gestação de Maria. Maria percorre, já prestes a ter Jesus, uma longa jornada com José, um caminho difícil, de 150 quilômetros, com base nas pesquisas dos estudiosos. Então, como se a gente fosse daqui de João Pessoa, lá para a Esperança, região ali de Campina Grande, e não fosse um terreno fácil, um terreno, não era um terreno plano, era um terreno com montanhas, tinha que subir e descer montanhas, tinha os riscos do percurso, a questão dos animais selvagens, uma série de dificuldades ampliada ainda mais por a gestação estar em um grau bastante avançado. Então, Maria e José percorrem esse caminho difícil e nós temos esse caminho também, esse caminho para as nossas vidas, porque nem sempre nós vamos ter apoio, nem sempre nós precisamos ou jamais devemos fazer as coisas pensando em reconhecimento. Então, nem sempre nós vamos ter aplausos. Então, nós devemos ter uma força interior, uma energia, uma persistência para enfrentar as nossas provas, as nossas dificuldades. Nós também temos que ter o cuidado da negligência quanto ao hospedeiro que nega Jesus, nega hospedar o menino Jesus através ali dos seus pais que estavam procurando o abrigo. Nós devemos ter o cuidado de não
fechar, né, as portas para o Cristo a partir do momento que a gente se deixa levar de forma a aceitar com forma muito branda os nossos erros, ou mesmo a gente achar dificuldade em fazer as modificações ao qual o nosso ego ele vai sempre querer se confortar. Então, quando a gente começa a sacudir aqui dentro, movimentar as coisas que precisam melhorar, a gente tem esse ego que vai estar brigando contra. Mas o nosso self, aquilo que nos torna mais próximo do que seria o divino, essa centelha divina, aquilo que nos guia para o caminho do Cristo, sem dúvida vai nos guiar para o caminho dessa libertação. E a gente possa jamais negligenciar esse cuidado e essa recepção do Cristo, para que a gente não diga não ao Cristo no momento que a gente não se coloca a se transformar. E sem dúvida a gente tem muitas reflexões sobre o Natal. E voltando ainda à manjedoura interior, né, que possamos abrir os nossos sentimentos mais puros e a gente possa acolher esse nascimento do Cristo, mas reconhecer que nós ainda estamos, como seres inferiores, ainda necessitados de refletir sobre as nossas condutas. Então, precisamos ter a simplicidade, precisamos ter a humildade e deixar-se levar não pelas nossas paixões, não pelos nossos vícios, não por aqueles sentimentos que nos distanciam das pessoas, mas a gente possa abrir o nosso coração a perdoar, a amar a todas as pessoas que a gente puder e a tudo que Deus criou. Então, colocar o nosso coração a serviço, imperfeito como é, mas com a servidão e a intenção de se tornar um colaborador do Cristo. Sem dúvida, é nesse momento que nós estamos acolhendo o nascimento do Cristo e fazendo nascer um homem, uma mulher novo ou nova, um novo ser, uma pessoa que está se esforçando para domar suas más inclinações, uma pessoa que está se esforçando para se tornar o verdadeiro cristão. Então, é isso que nós podemos refletir. Nós agradecemos muito a sua participação, Tiago. Foi de grande valia, a gente conseguiu refletir bastante. E que a gente possa construir, né, como você disse, essa manjedoura interior, trazer essa humildade, né, sabendo que não é fácil, mas um passo por vez, né. E por isso, você quer fazer alguma consideração final? Sobre a caridade, né, eu só queria acrescentar que a caridade está em toda a família, né, em todos os aspectos, são infinitas possibilidades, mas está especialmente na família. E a gente pode exercer muita caridade nas pessoas próximas. E também existem pessoas desconhecidas, que nesse momento a gente pode aliviar ou o sofrimento ou levar um pouco de alegria. Então, aproveitar o contágio dessas energias favoráveis, que são de solidariedade, para a gente se juntar com pessoas no centro espírita, juntar com os nossos amigos ou familiares e levar um pouco de amor para quem mais precisa. Então, eu acho que isso, sem dúvida, é significativo para as nossas lembranças e para o que nos faz melhor na nossa vida, em sentido de se tornar uma pessoa que se importa com o outro. Mesmo que a gente tenha os nossos compromissos, mesmo que tenha aquela data, a gente tem que se encontrar com os nossos parentes, a preocupação da roupa, né? Se a gente vai estar com a roupa boa, e toda a correria desse final de ano, mas se a gente parar e se importar com quem realmente precisa, esse Natal se torna ainda muito mais especial em nossa vida. Então é isso. Gratidão, meu amigo, meu irmão. E agradecemos também a quem está assistindo. Pedimos para não esquecer de colocar um comentário, tá?
E assim encerramos mais um Consolares e queremos desejar, esse que é especial, um ótimo Natal a todos. Que o Cristo esteja no coração de cada um. Boa noite.